A paz do Senhor, irmãos, que bom nós estarmos juntos mais uma vez. Eu sou o pastor Emerson e é sempre bom ter você aqui conosco no nosso canal e principalmente nesse último trimestre de 2021, aonde nós estamos falando a respeito da vida do apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios. E o tema da nossa revista é o seguinte: o apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a Igreja de Cristo. Então nós estamos vendo a biografia de Paulo, nós estamos conhecendo esse tempo de Paulo, a estrutura que Paulo tinha nas suas mãos, né, tanto do império quanto religiosa, para quê? Para aplicarmos isso na nossa vida cristã, nesse tempo de hoje, tá? Então, nós falamos na nossa primeira lição, nós falamos sobre o mundo do apóstolo Paulo. Nós falamos sobre como era aquele mundo, a questão geográfica, política, a questão social, religiosa, linguística. Nós abordamos esses pontos. Na nossa segunda lição, a lição passada, nós falamos de Paulo como o perseguidor da igreja. E eu achei muito interessante o pastor Elianai Cabral levantar esse ponto, porque quando nós falamos de Paulo como perseguidor, nós olhamos somente Atos 9, mas o pastor Elianai Cabral vai nos trazer uma boa base para entender por que Paulo se tornou o perseguidor da igreja. E nesta lição, a lição de número 3, nós vamos estudar sobre a conversão de Saulo de Tarso. Da mesma forma, vamos pegar o pastor Elianai Cabral. Ele é espetacular, sem comentário, pastor Elianai Cabral. Ele vai pegar a conversão de Saulo, não somente o ato de cair ao chão diante da luz resplandecente, mas nós vamos abordar ali o que é a conversão, nós vamos abordar como esta conversão impactou Paulo, a sua mente, suas atitudes, tá? E como isso vai impactar a vida das pessoas da mesma forma que impactou a nossa. Então fique conosco para a nossa lição de número 3 e nós vamos falar sobre a conversão de Saulo de Tarso. O nosso textuário vai nos dizer assim: e indo a caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor do céu e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Atos capítulo 9, versículos 3 e 4. A verdade prática diz assim: a verdadeira conversão a Cristo leva em conta o arrependimento, a fé em Jesus e uma completa transformação no pensamento, vontade e ação do homem. Então, o que nós vamos entender olhando para o texto áureo e para a verdade prática? Que a conversão é um ato de Deus, sim, é um ato de Deus, por quê? Porque foi Deus em Cristo Jesus que nos preparou a salvação. Como nós somos salvos? Nós somos salvos pela fé. Nós vamos falar muito hoje de Efésios 2:8, certo? Mas esta fé vem o quê? Vem precedida por um trabalhar de Deus. Deus, ele preparou o caminho da salvação, mas a salvação ela está disponível a mim e a você. Cabe nós entendermos se aceitamos ou não essa salvação. Um exemplo muito prático que eu sempre dou, e eu vou deixar aqui em cima na descrição, vou deixar aqui em cima no card e também na descrição aqui embaixo, 3 vídeos que eu fiz falando sobre salvação, tá? E um exemplo muito prático que eu sempre dou é a respeito do ônibus que passa aqui na minha cidade, que vai em direção a Curitiba, ok? Este ônibus, ele está o quê? Predestinado, ele tem um destino prévio. Qual é esse destino prévio? Sair do estado de São Paulo e chegar a Curitiba. Nós estamos no meio do caminho, ok? E esse ônibus, ele passa todos os dias,
Todos os dias ele passa na minha cidade, eu moro em Castro, no Paraná, e ele passa e para na rodoviária. Agora, todos os que querem ir para Curitiba precisam escolher se entram ou não neste ônibus. Se eles entrarem neste ônibus, que vem do estado de São Paulo e vem parando nas cidades e vem pegando pessoas e o destino é Curitiba. Tá? Se ele entrar, ele vai chegar em Curitiba. Mas ele pode ser que no meio do caminho ele queira parar em Ponta Grossa, ou parar em Campo Largo, ou parar em Vitimarsul. Ele é o direito dele. Tá? Mas o destino é Curitiba. O ônibus vai passar. Eu pegando o ônibus ou não pegando. Eu pegando o ônibus e parando no meio do caminho, ou eu pegando este ônibus e chegando até o seu destino final. Assim é a salvação. Esta salvação preparada por Deus para mim e para você é este ônibus, certo? Esta salvação é Cristo Jesus, que saiu desde a eternidade e vem passando por cidade, por coração a coração, de vida por vida, esperando que nós desejemos entrar nesse ônibus. Caso eu não queira, ele vai continuar a viagem, porque o plano de Deus, o projeto de Deus não para só porque eu não quero entrar nele. Esta é a ideia da conversão que o Senhor Deus tem para nós. Mas os vídeos aqui em cima e o decorrer da aula vai te explicar melhor, tá? O que nós precisamos compreender? Que Saulo, ele foi encontrado pela graça e ele deixou que esta graça adentrasse em seu coração. Ele poderia ter caído e ficado revoltado. Ele poderia ter caído ao chão e se levantado ainda cego, murmurando. Mas naquele momento, ele vai dizer: quem és tu, Senhor? Ou seja, ele reconhece que o que está acontecendo ali é algo divino. Deixa eu perguntar para você, as nossas lições têm abençoado a sua vida? O conteúdo tem ajudado você? Se tem, deixa aqui embaixo para mim, certo? Nos nossos comentários, escreve lá, hashtag, aquele joguinho da velha, hashtag estou presente. Tudo minúsculo, tudo junto, hashtag estou presente, para nós sabermos que você está gostando. E outra coisa, você já deu o seu like? Esse like é o quê? É a nossa ficha de presença. Nós estamos na nossa escola bíblica online. E isso quer dizer que você está conosco. Então deixe aí o seu joinha, assine a sua ficha de presença. E outra coisa, se você ainda não é inscrito, nos abençoe. Clica aqui no inscrever-se. E eu sempre que eu estou assistindo e começo a gostar de um vídeo, eu já me inscrevo. Por quê? Quando chega no final, às vezes eu esqueço. Então já se inscreva e continue conosco. Nos abençoe em nome de Jesus. O tema do primeiro tópico é o seguinte: a conversão de Saulo, um ato da graça de Deus. Por que a conversão é um ato da graça? Lembra que nós explicamos a questão do ônibus? A salvação ela passa. A salvação foi manifesta na Bíblia Sagrada de várias maneiras, certo? E uma delas foi a lei. A lei, ela não era perfeita, a lei era falha, mas o que tinha na lei? A lei tinha um conhecimento de Deus, que se o homem vivesse pelos rituais da lei, se o homem obedecesse e seguisse a lei, ele encontraria a salvação pela fé. Como que Abraão foi salvo? Pela fé. Não foi pelos atos da lei, mas foi pela fé no que a lei apontava. A lei apontava para quem? Para Cristo, certo? Quando nós lemos lá Hebreus capítulo 1, versículo 1, vai dizer assim: havendo Deus falado a muitos aos nossos pais, pelos profetas, hoje fala a nós pelo Filho. Certo? A salvação foi da mesma forma. Deus falou pela palavra, pelos profetas, e as pessoas foram chamadas a viver esta salvação, tá? De tal maneira que nós temos os salvos do Antigo Testamento que também serão arrebatados, certo?
transformados, nós os encontraremos nas mansões celestiais. Mas, irmãos, neste nosso presente tempo, a salvação ela manifesta o quê? Pelo Filho, pela graça de Deus manifesta em Cristo Jesus. A salvação, ela é de graça. Por quê? Porque Cristo pagou, certo? Isso que nós precisamos ter isso em mente, irmãos, que para nós a salvação ela é de graça, que para nós a salvação ela não tem custo, mas Cristo pagou o preço de sangue, o preço da morte por nós, ok? Então para nós ela é gratuita, é um dom gratuito, para nós ela é graça. E quando nós olhamos para isso e nós vamos para a situação de Paulo, o que nós vamos ver? Que Paulo, ele estava com ânsias de morte, ele estava perseguindo a igreja, mas cada vez que ele executava, prendia, açoitava os cristãos e eles, continuavam firmes na fé, para Paulo era uma loucura, tá? Eu já falei desse livro e vou falar de novo. Quando você puder, leia o livro Contrabandista de Deus. Leia o livro, certo? Vá lá, pegue lá, conheça a história do irmão André. E você vai ver exatamente isso. O irmão André, ele vai pregar o evangelho na sequência, logo após a Segunda Guerra Mundial, certo? A cortina de ferro, aquele grande embate Estados Unidos soviética, certo? Aquele mundo soviético lá, ele vai pregar o evangelho ali. E ele vai fazer o quê? Nesse meio tempo, as pessoas da cortina de ferro, os militares soviéticos, eles vão se convertendo também. Por quê? Porque ele vai vendo o que Paulo viu, o testemunho das pessoas, que mesmo diante da morte não negam a Cristo, e a mudança na vida deles por causa de Cristo. Então, quando Paulo tem esse encontro com Jesus no caminho de Damasco, ele ainda era Saulo, aquele homem violento, feroz, aquele homem perseguidor, aquele homem terrível. Este era Saulo, tá? Quando ele tem um encontro com Cristo, a sua transformação é instantânea, porque ele aceitou a Cristo. Irmãos, entenda bem, o que é a conversão? A conversão é uma mudança de caminho, tá? Não é uma mudança de 360 graus, quando o pessoal fala 360 graus, você sai daqui e volta para cá. A conversão é uma mudança de 180 graus. Você está aqui, você vai parar aqui, você vai na direção oposta, certo? Você vai na direção oposta da onde você estava indo. É isso que vai acontecer com Paulo. E se você ler a continuação do livro de Atos, capítulo 9, o que você vai encontrar? Os irmãos ali de Damasco, daquela região, totalmente parados e sem saber o que fazer. Por quê? Quando Paulo chega ali, aquele que chegou para matar, aquele que chegou para perseguir, agora não. Ele chega o quê? Para testemunhar. É só você olhar a situação de Ananias. Ananias, ele vai dizer ao Espírito Santo: eu não vou, não quero ir. Por quê? Porque esse homem é terrível. Ele veio para nos matar. Ele veio para nos perseguir. Tá? E o Senhor vai dizer para ele: não, pode ir tranquilo, que eu já fiz a obra no coração dele. Tá? Então a graça, irmãos, ela é essa questão desta mudança interior. Ela é a questão desta mudança que Jesus faz, e isso parte de Deus, é uma obra que começa em Cristo. Não que Cristo separou eu, você e mais uma meia dúzia para a salvação, não. O Senhor chama a todos para a salvação. Lembra lá do Evangelho de João, capítulo de número 3, na conversa de Jesus com Nicodemos, ele vai dizer assim, vai falar sobre Neustano, sobre a serpente do deserto. E como a serpente foi levantada no deserto, convém que o filho também seja.
Ou seja, e quando ele for levantado, atrairá quem? Os escolhidos? Quem? Os predestinados? Quem? Chamará a todos. Ou seja, a partir do momento que a cruz foi levantada, todos foram chamados à salvação. E uma forma bem clara de explicar isso é que quando Jesus é pendurado, quando ele está na cruz, em cima da sua cabeça se coloca uma tabuinha e vai estar escrito em língua grega, latina e hebraica: Jesus Cristo, Rei dos Judeus. As principais línguas faladas na época: o hebraico, que era a língua religiosa, o grego, que era a língua do povão, que todo mundo falava, e o latim, que era a língua do império. Ou seja, todo o mundo ficou sabendo quem era aquele pendurado no madeiro, certo? A partir dali, Jesus atraiu a todos. Olha só, quando nós chegamos em Atos capítulo 2, certo? E aí na sequência, que os apóstolos começam a pregar, as multidões vêm aos milhares. Por quê? Porque a graça de Deus está disponível a todos, grandes e pequenos, gentios e judeus, romanos e bárbaros, a todos. Então, a graça de Deus foi uma iniciativa, porque Deus deu. Vamos lá, João 3,16? Vamos lá, todo mundo sabe de cor? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, esse é o resumo da graça, é o resumo do Evangelho. Porque quem deu? Deus, certo? Deu quem? A graça, o seu Filho, né? Quem? Unigênito. Unigênito é único no gênero, não tem nada comparado, certo? Deus deu a graça. Para quem? Para todos. Olha todos de novo aí. Deus deu para todos. Todos que creem, certo? Não é para todos os escolhidos, todos os predestinados, tá? Nós temos uma lição do ano passado, que nós falamos sobre Efésios, que nós tratamos bem sobre predestinação. Vou deixar aqui em cima, vou deixar na descrição também, ok? Vai lá, assista, certo? Entenda essa ideia de predestinação, eleição e adoção. Vai te ajudar muito, principalmente nós que somos professores, nós precisamos passar isso para os nossos alunos. Por quê? Porque nós estamos sendo inundados com uma ideia que Deus chama somente aquele que tem estrelinha na testa, certo? Que já nasceu predestinado à salvação. Não existe predestinação, existe um destino prévio. Qual o destino prévio? A salvação em Cristo Jesus. Paulo, nesse momento, poderia ter rejeitado a salvação. Nós vamos ver que outros no meio do caminho, né, a exemplo de Demas, ele vai se desviar do caminho. Ele vai deixar o caminho. Mas nós fomos o quê? Predestinados. Todos os seres humanos foram predestinados a entrar no ônibus. Todos os seres humanos têm a escolha se entram ou não nesta vida com Cristo. Agora, se você entrou, você está eleito, certo? Você recebeu a adoção de filho. Se você não entrou, você continua sendo criatura de Deus, alguém criado por Deus, a sua imagem, a sua semelhança, mas a adoção de filho só vem por meio de Cristo Jesus. E quando nós falamos ali em Efésios 2, Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, diz assim, né? Porque pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, irmãos, a salvação é um oferecimento de Deus. O que eu posso fazer para ser salvo? Nada, além de tomar a iniciativa de aceitar Cristo, certo? Deus tomou a iniciativa de nos dar a salvação. Agora, a nossa escolha, a nossa livre escolha de aceitá-lo ou não,
certo? Continue em nós. Por quê? Porque tudo que o Senhor não faz é tirar de nós o nosso livre-arbítrio, ok? O segundo tópico fala assim, Saulo e a doutrina bíblica da conversão. Irmãos, olhe bem, o que é conversão? Conversão é uma mudança, certo? Exatamente. Converter, mudar, certo? Mudar o ponto de vista, mudar a estrutura. Um exemplo bem simples. Quando você vai mandar alguma coisa pelo WhatsApp, são todos os arquivos que o WhatsApp aceita? Não. Vai mandar uma foto. São todos os arquivos de foto que o WhatsApp aceita? Não. Ele aceita JPEG, ele aceita PNG, bitmap. O resto ele não aceita mais. Se você for mandar, o que você tem que fazer? Você tem que passar por um programa que converte. Isso é conversão, é mudar a estrutura. E Jesus nos deixou lá no Evangelho de João, no capítulo 2, uma visão nítida do que é conversão. Nós pregamos muito João 2 para casamento. Mas João 2 vai nos mostrar exatamente o que é a conversão, certo? O que é a conversão? As talhas de barro, aquelas talhas que eles usavam para banho, significa o crente, que muitas vezes ele está cheio, as talhas foram cheias de água, certo? Naquele momento, aquela água era inútil, aquela água não tinha valia, porque eles não iam tomar banho, eles estavam num casamento. E Jesus vai chegar e vai mudar aquela água. Jesus vai converter aquela água no quê? Em vinho. Se você pegar o suco de uva que você toma na ceia e você pegar a água e colocar os dois cálices juntos, eles são iguais? Não. A cor, aroma, sabor são diferentes. A única coisa que eles têm de semelhante é que são líquidos, mas o restante é totalmente diferente, tá? É a mesma coisa que acontece comigo e você, quando o Senhor age nas nossas vidas e, através da graça, nós somos convertidos. As talhas estavam vazias. Por uma iniciativa de Jesus, elas foram cheias. Olha a questão da iniciativa de Deus na salvação, tá? Quando Jesus transforma, a única coisa que elas têm, que são líquidas. É a mesma coisa quando nós e aqueles que ainda não aceitaram a Jesus. O que acontece? Qual a nossa única semelhança com eles? Que nós somos humanos. E a grande diferença, que nós aceitamos essa mudança, nós cremos nessa mudança, nós vivemos esta mudança, ou seja, o aroma, a textura, o sabor é outro. A conversão não é simplesmente para tirar o pecado de você, para te abençoar. Não. A ideia da conversão é mudar a minha e a sua estrutura. Quando Paulo ele tem esse encontro com Jesus, nós vamos ver que ele é totalmente transformado. Como assim transformado? Veja bem, o que ele está indo fazer em Damasco? Ele está indo matar e perseguir os cristãos nas sinagogas. O que ele vai fazer em Damasco logo após a sua conversão? Ele vai pregar o Cristo que o salvou. Opa! Conversão. Só que lógico, né? As pessoas vão ficar a pé atrás com ele, certo? E isso é normal. Até que as pessoas reconheçam em você essa salvação, tá? Reconheçam em você essa mudança. Então a salvação, ela é uma doutrina bíblica. A conversão é uma doutrina bíblica. Nós precisamos compreender, irmãos, que olha, se você olhar para pessoas tipo o evangelista Mateus, para João, o próprio Pedro. Pedro é um exemplo clássico de conversão, tá? Pedro, ele vai passar por esse processo de conversão muito árduo. Lá no princípio, ele é Pedro, afoito, bruto, ele é
ele fala demais e de repente Jesus vai trabalhando no coração deste homem. Quando nós chegamos em Atos dos Apóstolos, nós encontramos o quê? Um Pedro diferente, certo? Um Pedro mais pacífico, um Pedro mais longânimo. Quando nós olhamos para João, João é o apóstolo do amor. Por quê? Por causa do seu evangelho, por causa das suas cartas. Mas se você for prestar atenção, Pedro num ato de... João num ato de fúria, ele vai falar assim, ó, Senhor, quer que façamos igual a Elias? Que nós oremos e desça fogo e consuma os samaritanos? Por quê? Porque havia rixa com os samaritanos. Ou seja, a conversão é essa mudança de estrutura, essa mudança de vida, essa mudança de pensamento. É isso que esta palavra arrependimento vai dizer. Ela vai falar mudança de mente, tá? Mudança de mente. Pastor Edwin Cole, um homem que impactou minha vida, ele diz assim, toda mudança só é uma mudança quando muda alguma coisa, tá? Por quê? Você já viu que muda de 31 de dezembro para 1º de janeiro? Bom, mudou. E as pessoas têm planos, projetos, tudo. Só que como não muda nada, não existe mudança. É apenas um sentimento, um desejo que não é concretizado. A mudança começa na mente, a atitude. Quer um exemplo? Vou dar um exemplo meu. Eu tomo muito café, amo café. Só que café com açúcar está me fazendo mal, certo? E o que eu pensei assim, café com açúcar está me fazendo mal. Comecei a tomar com adoçante. Mas o café com adoçante não me agradou o paladar. Então eu pensei, vou continuar tomando café. Mas eu vou tirar o açúcar e tirar o adoçante. Nos primeiros dias foi difícil tomar café sem nada, sem açúcar, sem adoçante. Foi difícil. Hoje, para mim, eu coloquei na minha cabeça que eu precisava dessa mudança por causa da minha saúde. Hoje eu tomo café amargo, café sem açúcar, sem adoçante. E estranho para mim é quando eu vou em algum lugar e tomo café com açúcar. Tá? Por quê? Porque houve uma mudança, eu me conscientizei da necessidade. Salvação, irmãos, a conversão, ela é algo espiritual? Sim, mas não é algo que deve ser espiritualizado. Paulo vai dizer que nós precisamos oferecer ao Senhor nosso culto racional, nós precisamos entender a necessidade da mudança. Quando que uma pessoa realmente é convertida? Quando ela se depara, se entende pecadora, alguém que precisa desta mudança em Cristo. E é isso que vai nos levar ao nosso tópico de número 3. E o nosso terceiro tópico traz o seguinte tema: as 3 faculdades interiores transformadas na conversão. Preste bem atenção. A conversão, irmãos, é um ato de Deus. Deus preparou-nos a salvação em Cristo Jesus. A conversão nos é dada, a salvação nos é dada gratuitamente por Cristo Jesus. Mas uma verdadeira conversão, ela só acontece quando a nossa mente, os nossos sentimentos e a nossa vontade são transformadas, tá? Ou seja, a conversão, ela é um ato divino porque ele nos preparou. Começa conosco tomando a decisão, livre-arbítrio, a nossa livre decisão de nos entregar a Cristo, certo? Sou eu que escolho, eu escolhi aceitar a Cristo e viver com Cristo. Então nós vamos compreender que tudo começa com nosso intelecto, a nossa mente. A conversão é algo espiritual, certo? A conversão é algo que o Espírito Santo faz em mim. A mudança só é possível porque o Espírito Santo age em mim. Mas preste bem atenção no que Paulo vai dizer em Romanos, capítulo 3, versículo 20. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele, pelas obras da lei, porque a lei vem o conhecimento do pecado. Então, quando nós entendemos o que nos afasta de Deus, o que é pecado, o que vai acontecer?
nós vamos tomando a decisão de abandonar. Isto é conversão. Não é você seguir e viver inúmeras regras, mas você entender que a maior de todas as regras é esta: amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia. Quem Deus ama? A nós. O que Deus odeia? O pecado. Então, é uma conversão de mente. Você sabe o que não pode fazer? Você sabe o que não pode falar? Você sabe o que não pode ir? Você sabe o que não pode ver? O que você faz? Corta da sua vida. Intelecto. O segundo ponto que Paulo vai dizer é a faculdade das emoções. E a Bíblia deixa bem clara que enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Paulo está falando de arrependimento e remorso. O arrependimento, segundo Deus, traz abandono, mudança, aquela tristeza. Todos nós já pecamos a ponto de nos sentirmos imundos, de nos sentirmos afastados de Deus. Isso é tristeza segundo Deus. É Deus trazendo na nossa mente que as nossas emoções, os nossos desejos, porque nós não somos livres dos desejos, nós não somos livres da ânsia do pecado. Isso está em nós. O Senhor Deus não tira isso na hora da conversão. Mas o que Ele faz? Ele nos fortalece para vivermos uma nova vida. Vivermos uma vida emocionalmente saudável. O que? Nos arrependendo. Arrependimento é abandono. É aquela conversão. E o outro ponto, remorso, é a descoberta de quando, é o sentimento de quando você é descoberto pecando. Isto é remorso. O que é arrependimento? É entender que errou, abandona, não volta mais. E remorso é aquela coisa, pecou, se entristeceu, pediu perdão, volta a pecar. Pecou, se entristeceu, pediu perdão, volta a pecar. E isso vai gerando em nós um hábito de viver em pecado, mesmo depois de convertido. Mas a conversão não é plena. Por quê? Porque não abandona o pecado. Irmãos, todos nós precisamos abandonar os nossos pecados. E o que é isso? Isto é uma ação dos nossos sentimentos e também da nossa vontade. Olha o que Paulo vai nos dizer aqui em Filipenses, capítulo de número 4. Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor nisso, pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouviste e viste em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Ou seja, Paulo está dizendo assim, subjugue a sua vontade a Deus. Tudo que você tem visto que é honesto, tudo que você tem aprendido, você faz, certo? Lá em Efésios 4, 28, 29 e 30, Paulo vai dizer assim também, aquele que roubava, não roube mais, pelo contrário, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que te ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Você está entendendo? É uma mudança. Mudança de pensamento, mudança de sentimento, mudança de vontade, de atitude. É uma mudança completa. A conversão não é você colocar terno e gravata.
A conversão não é deixar cabelo crescer ou cortar saia comprida ou calça jeans. A conversão é o entendimento que eu e você necessitamos de uma mudança na nossa vida. Veja que a primeira coisa que Paulo faz quando ele se converte, ele rompe com a sua religião. Ele não volta mais. Depois ele rompe com os seus relacionamentos. Ele não vai para Jerusalém, ele volta para Tarso. Ele rompe com os seus pensamentos. Ele vai ficar anos afastado, aproximadamente entre a sua conversão, quando ele volta para Tarso, e quando Barnabé o encontra, tem aproximadamente 10 anos. Ele rompe com tudo. Está lá um homem inteligente, um homem culto, lá em Damasco, lá em Tarso, sem ser aproveitado. Porque ele rompe com tudo para se reestruturar. É por isso, irmãos, que Paulo ele pode falar tão poderosamente a respeito da graça. Não desmerecendo, porque conversão é conversão. Aquilo que João recebeu, Pedro recebeu, Mateus recebeu, a conversão de Paulo foi uma manifestação da graça de Deus semelhante da minha conversão e da sua. Nós estávamos perdidos, perseguindo, nós estávamos odiando a Cristo e tudo que ele representava. Mas um dia nós fomos encontrados com ele. Ele nos derruba e nós entendemos que não podemos mais viver sem aquele que derrubou o nosso ego. E nós rompemos com tudo para reconstruir tudo de novo. Quando Jesus me encontrou, eu abandonei tudo. Tudo. Para quê? Para me reconstruir nele, porque eu entendi que tudo aquilo que eu vivi antes dele foi como trapo de imundícia, como esterco, como o próprio Paulo vai dizer. Então, que Jesus possa te abençoar e possa te usar quando você estiver falando desta grande e maravilhosa obra de Deus. Tá? Deus te abençoe muito, em nome de Jesus.